Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui para dar continuidade à gravação dos comentários das nossas lições bíblicas para este terceiro trimestre do ano de 2020, onde nós temos estudado a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Esse já é o nosso terceiro vídeo, onde nós vamos estar falando no dia de hoje sobre a doutrina bíblica da Trindade. Para você que ainda não teve oportunidade de conhecer a nossa declaração de fé, ou mesmo ver algum dos vídeos anteriores, este é o material que nós temos utilizado, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A declaração de fé das Assembleias de Deus traz a interpretação, é uma interpretação autorizada, consensual entre os membros da Assembleia de Deus no Brasil, acerca das principais doutrinas da Bíblia. As doutrinas da Bíblia são aqueles ensinamentos que encontram amparo em todas as Escrituras e que são fundamentais, são realmente estruturais para a nossa fé cristã em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já estudamos, nos vídeos anteriores, em primeiro lugar, o que diz a nossa declaração de fé e, consequentemente, o que diz a Bíblia sobre as Sagradas Escrituras. Também vimos, na última semana, o que diz a Bíblia Sagrada e a nossa declaração de fé sobre Deus. E, nesta ocasião, hoje, nós estaremos analisando o que diz também as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e o que a nossa declaração de fé aqui resumiu acerca da Trindade, Também é necessário, e nós faremos isso nessa ocasião, comentarmos sobre alguns equívocos que são apresentados por segmentos religiosos, através de seus ensinos, através até mesmo de suas canções, acerca da Trindade, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós cremos? O que nós cremos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade divina? A nossa declaração de fé sempre começa os seus capítulos com uma fórmula habitual e diz o seguinte: nós cremos, professamos e ensinamos. Acerca da Trindade, nós cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são eles iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestações e aspecto. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que nós encontramos essa unidade na Trindade e que, apesar de serem os três Deus é um só, mas há diferença, há distintas pessoas e também há distinção na manifestação e também nas funções e aspectos do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver neste momento. Eu te convido a, se você não tem em mãos, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, para que você anote, para que você veja também alguns versículos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Trindade, como nós temos aqui dito já. A nossa declaração de fé cuidou desse assunto lá nas páginas de número 39 até a página de número 47, considerando todas as referências bíblicas que os organizadores colocaram ali no texto. Então, da página 39 até a página de número 47. O assunto também está disposto ali em 6 itens, em 6 tópicos, sobre os quais nós falaremos. Entretanto, nós falaremos do assunto da Trindade hoje, mas depois teremos também 2 outras ocasiões para tocar novamente no assunto. De que forma? Já que a Trindade envolve a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao falarmos biblicamente sobre a doutrina de Jesus, a cristologia, e ao falarmos também sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo, a pneumatologia,
nós acabamos por voltar a um assunto que está dentro aqui da Trindade. Pois lá na Cristologia nós reafirmaremos que Jesus é Deus. E lá na Pneumatologia nós também reafirmaremos que o Espírito Santo é Deus. Então o assunto da Trindade também vai ser tocado, vai ser estudado também em relação à Cristologia, posteriormente. É o assunto do capítulo de número 4 da nossa declaração de fé, ou seja, o nosso próximo vídeo, e também posteriormente quando nós falarmos sobre a pneumatologia, sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Então vejamos hoje aqui o que a nossa Bíblia diz, o que a declaração de fé também diz sobre a doutrina bíblica da Trindade. O primeiro ponto da nossa declaração de fé, os organizadores colocaram da seguinte forma: a unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta. Então, do ponto de vista bíblico, só existe Deus, o único e verdadeiro Deus, é o Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, mas que é também uma unidade. Só há essa definição verdadeira de Deus. Alguns vislumbres sobre essa pluralidade dentro da unidade da divindade, o autor aqui da nossa declaração de fé sugere o seguinte termo bíblico. O nome Elohim, plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento, justamente por ser o nome Elohim no plural. O verbo criou está no singular, lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. E o sujeito Elohim, Deus, está no plural. O que já está nos revelando ali uma pluralidade dentro da própria deidade. Mais ainda, o monoteísmo do Antigo Testamento, o texto que nós temos então no Antigo Testamento, os 39 livros organizados na nossa Bíblia, o monoteísmo no Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade. Algumas ocorrências na Bíblia, então, nos dão a ideia de uma pluralidade e não de um só. É o que está escrito, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo de número 26, quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem. Obviamente, a aplicação desses verbos representam e informam que não é uma só pessoa. Então nós temos ali mais uma informação logo no primeiro capítulo da Bíblia sobre a pluralidade divina. Nós temos também mais versículos, por exemplo, lá em Gênesis capítulo número 3, versículo 22, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Quem havia ali, além de Deus, Adão e Eva? O versículo só faz sentido se de fato Deus for composto por mais de uma pessoa. No caso, a nossa defesa aqui, a Trindade. Mais ainda, lá em Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, o episódio que envolve ali o acontecimento da Torre de Babel, diz assim a palavra do Senhor, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Mais uma vez, nós vemos aqui os verbos no plural, desçamos, confundamos. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículo de número 8 também, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Esses são alguns versículos que nos informam que no Antigo Testamento já há um vislumbre ali, já há uma ideia de uma pluralidade dentro da divindade. Então seria, conforme colocado aqui no nosso capítulo, ou no nosso item de número 1, na nossa declaração de fé, no capítulo de número 3, no item 1, a unidade na Trindade. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento foi revelado explicitamente no Novo Testamento e que fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento, então, nós temos esses vislumbres acerca da pluralidade da divindade
E no Novo Testamento nós temos de forma muito clara esse ensinamento agora revelado por meio das informações da deidade, tanto do Filho, Jesus Cristo, como também do Espírito Santo. Esse o nosso ponto de número 1 na nossa declaração de fé, a unidade na Trindade. Em seguida, os autores e organizadores da nossa declaração de fé colocam aqui uma advertência muito importante para nós cristãos. Essa advertência consiste em alertar para as doutrinas, os ensinamentos equivocados acerca da Trindade. Quais são eles? O autor pontuou aqui para nós: o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. O que isso representa? Olha, em primeiro lugar, o unicismo, que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três pessoas, sejam três modos de uma mesma pessoa divina. Então, o unicismo fala que Deus é um só. Ora esse Deus se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho e ora se manifesta como o Espírito Santo. Eles negam a possibilidade da existência de três pessoas. Isso é o unicismo. E o unicismo não é uma doutrina, não é um ensinamento, é herético, novo, mas é antigo. Mas no Brasil, principalmente, nós o vemos aí de forma muito acentuada por meio de algumas músicas e por meio de um segmento também de uma igreja que é mais conhecida pelas suas músicas, que negam a existência aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo como três pessoas distintas. A Bíblia afirma claramente: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que o unicismo afirma? Que existe só um Deus. Ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho e ora se manifesta como o Espírito Santo. O que pode ser facilmente refutado com muitos versículos bíblicos, mas, por exemplo, um deles, o próprio batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no episódio do batismo do nosso Senhor Jesus, nós vemos ali que ao ser batizado Jesus por João Batista, os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler esse texto aqui? Mateus capítulo de número 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então não há possibilidade bíblica nenhuma de nós afirmarmos o unicismo ou mesmo defendermos ele como sendo uma doutrina compatível com a Bíblia. Então nós rejeitamos, a nossa declaração de fé rejeita o unicismo, pois um é o Pai, um é o Filho, outro é o Espírito Santo. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus nos disse, por mais de uma vez, que ele e o Pai são um. Olha, Jesus está falando ali pelo menos de duas pessoas. No outro episódio também, Jesus falou do seu próprio Espírito, do seu Espírito Santo, e que quando Jesus, o nosso Salvador, estivesse com o Pai no céu, ele rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Esse texto está lá em João, no capítulo de número 14. Então está claro na Bíblia a existência, então, das três figuras, das três pessoas, do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Nós negamos também, com base na Bíblia, o unitarismo, doutrina que afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina, ou esse ensinamento, já não é novo também, principalmente aquilo que diz respeito à negação da divindade do nosso Senhor Jesus. Será que nós podemos falar, do ponto de vista bíblico, que Jesus é Deus? Olha, esse assunto está dentro também lá da doutrina da divindade de Jesus, ou da cristologia, onde nós veremos também a divindade de Jesus. Mas nós daremos aqui alguns versículos, algumas informações para os irmãos, porque nós precisamos reafirmar definitivamente que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus.
Nós não podemos crer de forma nenhuma no unitarismo, que afirma que há só um Deus e que, apesar de não negar a existência do Espírito Santo e de Jesus, afirmam que ele não está no mesmo, não é da mesma substância, não é da mesma essência, não é Deus assim como Deus Pai. Recentemente, no nosso país, até um determinado ensinador e pregador famoso, principalmente em alguns círculos pentecostais, que se apresentava como pastor, mas agora se apresenta como rabi, tem negado e negou nos últimos dias aí, deste ano de 2020, a divindade de Jesus, falando que a igreja tem que rever, tem que ser revista a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, esse ensinador, esse indivíduo que se apresentava como pastor, agora não mais se apresenta como pastor, mas enquanto estava no meio das igrejas evangélicas, fazendo agenda e cobrando altos cachês, né, não tinha nenhum problema em falar acerca de Jesus Cristo, ou pelo menos de ficar em silêncio acerca da divindade de Jesus, e agora, estando ligado a um ramo do judaísmo, tem divulgado aí que Jesus Cristo não é Deus e que tem que ser revista a questão da adoração a Jesus. É verdadeiramente um absurdo, mas, independente da opinião de qualquer pessoa, nós vemos na Bíblia que Jesus é sim digno de adoração, foi adorado e deve ser adorado. Isso nós veremos daqui a pouco em mais alguns versículos da palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas, acerca do unitarismo, só para citarmos aqui um único versículo, por enquanto, no que diz respeito a Jesus, nós podemos ler João capítulo de número 1 e versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o desenvolvimento do pensamento ali de João no capítulo de número 1 do seu Evangelho, ele está falando acerca do Verbo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o Verbo estava com Deus, segundo João, e também o Verbo era Deus. Acerca da divindade do Espírito Santo, que o unitarismo nega que o Espírito Santo seja Deus e nega que Jesus seja Deus. Um versículo para reafirmar a divindade de Jesus, nós temos João capítulo 1, versículo 1. Um versículo acerca da divindade do Espírito Santo, nós temos isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, nos versículos 3 e 4. Então, naquele episódio em que Pedro, o apóstolo, ele dirigia a igreja em Jerusalém, Pedro foi até ali o capítulo de número 9, a grande figura da igreja primitiva, conforme o relato dos Atos dos Apóstolos. Depois a atenção de Lucas passa a ser voltada para o apóstolo Paulo. Mas ali no capítulo de número 5 de Atos, o que nós vemos ali é aquele episódio conhecido de Ananias e Safira. Um casal que se juntou para realmente mentir à igreja acerca da venda de uma propriedade e acerca da oferta ou da dedicação desse valor à igreja. E o que nós aprendemos com esse episódio acerca da divindade do Espírito Santo? São as afirmações de Pedro aqui em Atos 5, 3 e 4, que são as seguintes. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, da propriedade, do imóvel que eles venderam? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Isso no versículo de número 4. E no versículo de número 3, que foi a primeira parte que nós lemos, Pedro falou assim, para que mentisses ao Espírito Santo. Então, a primeira vez ele usou a palavra Espírito Santo, em seguida ele usou a palavra Deus, como sendo ali sinônimos da deidade, apesar de serem pessoas distintas, tanto o Espírito Santo como o próprio Deus. Então nós negamos biblicamente o unitarismo, que fala que só Deus, o Pai é Deus, e nega a divindade do Espírito Santo, e nega também a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também negamos, é o segundo ponto da nossa declaração de fé ainda, o triteísmo. O que o triteísmo afirma? Que existem 3 deuses separados. A Bíblia não informa que existem 3 deuses que nós cultuamos.
ao Pai, e separadamente nós cultuamos ao Filho, e separadamente nós cultuamos ao Espírito Santo. De forma nenhuma. A Bíblia afirma que há um Deus. Esse um Deus do monoteísmo bíblico, monoteísmo cristão, é formado pela Trindade. Então, não também ao triteísmo. Nós adoramos ao nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e também ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas não são três deuses. Essa doutrina bíblica do monoteísmo, da Trindade, ela tem fortes consequências para a vida dos indivíduos. A fim de destacar um versículo, veja o que diz a palavra do Senhor. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta. Então, João estava falando de questões, de implicações relacionadas à vida eterna do indivíduo. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Deus, o único Deus é verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Já de longa data nós temos um credo que reafirma a doutrina da Trindade, o credo de Atanásio, que diz o seguinte, parte dele, de forma resumida: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. E acerca disso, a nossa declaração de fé, então, traz a seguinte sentença: os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas e os unitaristas separam as substâncias. O credo de Atanásio, a redação é um pouco maior. Você pode encontrar esse documento, esse texto, na própria internet, onde você pode pesquisar e chegar, então, à leitura maior do credo de Atanásio. Tenho aqui uma versão do credo de Atanásio e já quero, se você tiver condições, sugerir um ótimo livro para que nós conheçamos mais acerca daqueles ensinamentos que são de fato errôneos e que devem ser rejeitados à luz da Bíblia. Tem um ótimo livro, é um livro já há muito tempo aí no mercado, que nos informa muito sobre essas questões, que é esse livro aqui, ó. Desmascarando as Seitas, Natanael Rinaldi e Paulo Romeiro. Esse livro aqui traz muitas informações acerca daquilo que deve ser rejeitado como um ensino contrário às Escrituras. Dentre esses ensinos que devem ser rejeitados, por são contrários às Escrituras, há um capítulo todo aqui dedicado, com muitas informações bíblicas, é o capítulo de número 7, aqui do livro Seitas, Desmascarando as Seitas. O capítulo de número 7 trata sobre as testemunhas de Jeová. No nosso país, graças a Deus por isso, nós temos a grande liberdade no nosso Brasil, grande liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade para organizar, liberdade para expressar o que pensa-se filosoficamente, do ponto de vista religioso, ideologicamente, político. Então, no Brasil, nós vivemos realmente esse ambiente de muita liberdade para manifestar o pensamento, a expressão. Não é isso? Em relação a isso, por que nós temos no Brasil essa grande liberdade? Nós temos no Brasil, então, várias denominações religiosas, vários segmentos religiosos, várias formas de pensamentos, e divulgação desse pensamento, que é o principal, político, filosófico, como nós dissemos aqui, religioso e até alguns antirreligiosos. Dentro dessa pluralidade de pensamento no nosso país, nós temos a liberdade, obviamente, para que todos os segmentos religiosos, como por exemplo as testemunhas de Jeová, divulguem a sua doutrina, a sua crença segundo a sua perspectiva. Mas o que nós não podemos aceitar de forma nenhuma é a ideia de que esses pensamentos são compatíveis com a Bíblia. Da mesma forma que eles têm liberdade para divulgar o seu pensamento, o seu ensinamento, nós temos a mesma liberdade para dizer que estão equivocados em muitíssimos pontos. E em pontos que são, de fato,
importantes e que dizem respeito à salvação do indivíduo. Por isso que o capítulo de número 7, aqui, lá do livro Desmascarando as Seitas, traz lá muitas páginas, dezenas de páginas, para falar dos equívocos desse segmento religioso. Dentre os equívocos acerca desse segmento religioso, o que nós temos ali mais forte, mais evidente, é a negação que eles fazem justamente da divindade de Jesus e negam também a divindade do Espírito Santo. Isso não é algo velado, isso não é algo que está escondido, isso é algo que está expresso tanto na adulteração da tradução bíblica que eles utilizam, a tradução do Novo Mundo, como em ensinamentos mesmo, contido em livros e até notas auxiliares em algumas Bíblias lá da tradução do Novo Mundo. É a tradução que é utilizada por eles. Então, a negação da divindade de Jesus, a negação da divindade do Espírito Santo realmente é algo muito, muito, muito forte, muito contrário ao ensinamento da Bíblia Sagrada e que deve ser rejeitado terminantemente por todos aqueles que creem na Bíblia Sagrada, todos aqueles cristãos, todos aqueles que creem na palavra de Deus. Então vamos ver algumas coisas acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e acerca da rejeição dos ensinamentos equivocados aí de alguns segmentos religiosos, como o próprio segmento religioso que nós já mencionamos aqui. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar ao nosso estudante da Bíblia Sagrada que, de fato, a Bíblia não contém a palavra Trindade. Nós não encontramos essa expressão na Bíblia, a palavra Trindade. Mas o fato dessa expressão não estar escrita literalmente, a palavra Trindade, não quer dizer que a Trindade não existe, que não seja doutrina bíblica, porque ela está ensinada de forma muito clara em todo o Novo Testamento. Essa palavra foi cunhada, obviamente, pelos cristãos, pelos estudiosos da Bíblia, mas se ela também não tivesse sido cunhada, a palavra Trindade não tivesse sido utilizada, não mudaria a doutrina que está na palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, para a definição da Trindade, nós temos, como já nós mencionamos, o credo de Atanásio, que é um credo antigo e que é mais extenso do que aquele trecho simplesmente que nós lemos aqui. Se nós formos remontar a história, será que os primeiros cristãos, eles adoravam a Jesus como Deus? Eles adoravam ao Espírito Santo como Deus? Nós vemos que, segundo informações aqui do livro que nos auxilia, mesmo antes do Concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, nós já tínhamos informações de que os cristãos já adoravam a Jesus Cristo. Isso relacionado à igreja primitiva. Então, os primeiros cristãos, conforme a história, adoravam a Jesus Cristo? Sim, os primeiros cristãos, conforme a história, adoravam a Jesus Cristo. Será que existe na Bíblia, nas páginas da Bíblia Sagrada, há informações de adoração a Jesus Cristo? Será que existe uma orientação? Será que existe realmente da parte de Deus uma indicação de que Jesus Cristo deve ser adorado, de que Jesus Cristo é Deus? Vejamos o que diz a palavra do Senhor nosso Deus em alguns versículos. Se você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, é bom que você leia a Bíblia neste momento. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, apontava já para Jesus Cristo. Isaías capítulo 9 e versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será, o nome desse menino, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse versículo aponta para ele. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Segundo Isaías, esse que nasceria, o menino, o Senhor Jesus Cristo, que veio de fato a ser encarnado ali no ventre de Maria, ele seria, dentre outras coisas, chamado de Deus Forte e Pai da Eternidade. Está claro na Bíblia, já no Antigo Testamento, um vislumbre da deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia já nos revela isso
no próprio Antigo Testamento. Então já apontava para a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia o chama de Deus poderoso, quando a Bíblia o chama também de Pai eterno, noutra versão. Infelizmente, nem todos, né, reconhecem aquilo que a Bíblia informa acerca disso e negam também aquilo que a Bíblia afirma acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos ver mais acerca da deidade de Jesus, da divindade de Jesus e também acerca da sua natureza divina e da necessidade que há de nós adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, em João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 3, que diz assim, todas as coisas vieram a existir por meio dele. A parte dele, nenhuma só coisa veio à existência. Esse versículo está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, um outro texto, Colossenses 1, 16 e 17. Porque mediante ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas e todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. Jesus Cristo, então, é Deus. Jesus Cristo é digno de adoração. Esse item consta na nossa declaração de fé. Consta também na nossa declaração de fé a deidade do Pai, e sobre essa realmente não pairam dúvidas entre aqueles que adotam a Bíblia Sagrada, né, acerca da divindade do Pai. Esse realmente nós temos poucos questionamentos e poucas reclamações teológicas aí sobre isso. Mas acerca de Jesus, as referências que nós fizemos aqui, é o item de número 5 na nossa declaração de fé, há questionamentos sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse o seguinte, eu e o Pai, nós somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Agora, será que Jesus merece ser adorado? Nós sabemos que há informações de que os primeiros cristãos adoravam Jesus. Os primeiros cristãos adoravam a Jesus, ali há registros históricos disso. Mas o que a Bíblia diz acerca da adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que Jesus é Deus de fato? Vamos ver mais um texto, ou mais dois textos da Bíblia que são o seguinte. O que diz Isaías 44, versículo de número 8? Acaso existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma rocha. Não há nenhuma rocha. Não reconheci nenhuma. Isaías capítulo 44, versículo de número 8. Agora veja o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque costumavam beber da rocha espiritual que os seguia. E essa rocha significa o Cristo. Há uma identificação, então, da rocha, como sendo a afirmação de que ela é Deus, em Isaías 44, e há uma afirmação também de que a rocha, ali no Antigo Testamento, representando aquela que estava com o povo no deserto, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos um texto, João capítulo de número 20, e no versículo de número 28. Quando Tomé, aquele discípulo que realmente reclamou que tocasse em Jesus para constatar que de fato era o Jesus ressurreto, esse mesmo Tomé afirma em João, conforme o registro de João, capítulo 20, versículo 28. Tomé lhe disse, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Essa expressão dita por Tomé, meu Senhor e Deus meu, e que não foi rejeitada por Jesus, foi de fato a afirmação de Tomé de que Jesus era Deus. A expressão contida ali no Novo Testamento, no texto escrito por João, é que de fato Tomé chamou Jesus de Senhor, e também Tomé chamou, informou, afirmou que Jesus era Deus. Isso nos diz a palavra do Senhor. Nós já vimos em João, no capítulo número 1, versículo 3, que nada foi feito sem o Senhor Jesus, que tudo foi feito por meio dele, o Verbo. Mas em Isaías 44, 24, nós encontramos a seguinte informação.
Assim disse Jeová, assim diz Deus, teu resgatador é aquele que te formou desde o ventre. Eu faço tudo, estendo os céus por mim mesmo, estirando a terra. Quem estava comigo? Isaías capítulo 44, versículo de número 24, fala que Deus é o Criador. E depois João, no capítulo de número 1, nos primeiros versículos, fala que nada foi feito sem Jesus e tudo foi feito por meio dele. Ora, nós não temos dois criadores, nós temos um Criador, que é o Deus que está representado na Trindade. Então Jesus faz parte, e Jesus é Deus, faz parte da divindade e é Deus. E quando Deus afirma que criou todas as coisas, em Isaías 44, quando João afirma também que por meio de Jesus foram criadas todas as coisas, obviamente que ele está falando de um único Deus, que é o Deus, o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, representado na Trindade. Do contrário, teríamos então que aceitar que existem mais de uma divindade e mais de um Deus Criador, o que é absurdo à luz da nossa Bíblia Sagrada. Mas vejamos mais ainda acerca da divindade que deve ser dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. João, lá no capítulo de número 8, no versículo de número 54 ao 56, nós vemos algo interessante acerca da adoração a Jesus Cristo. É João, Evangelho de João, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 8, diz assim a palavra do nosso Senhor. João, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo 54 ao versículo de número 56. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tendes 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus de fato merece adoração porque ele é Deus. Como que eu vejo nesse texto que Jesus é Deus? Porque a afirmação de Jesus foi o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou foi utilizada pelo nosso Deus quando se revelou no Antigo Testamento, ali a Moisés, e o comissionou para ir até o Egito, para atuar ali junto a Faraó para a libertação do povo de Israel. Então, por que os judeus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus? Porque Jesus estava afirmando que ele era Deus, ele mesmo era Deus. E mais, Jesus falou que teve um encontro com Abraão. Em que ocasião Jesus se encontrou com Abraão? Nós veremos. Mas por qual motivo eles queriam mesmo apedrejar a Jesus Cristo? Por conta da blasfêmia que na mente deles Jesus estava cometendo naquela ocasião. Lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 16, nós vemos que aquele que blasfemasse deveria ser apedrejado. Então quando Jesus Cristo falou, eu sou, ele estava falando, eu sou Deus, eu sou a própria divindade, por isso tentaram apedrejar o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus quis dizer quando ele se referiu a Abraão tê-lo visto, a ele ter se encontrado com Abraão? Em que ocasião Deus se encontrou com Abraão? Lá em Gênesis, no capítulo número 18, nós vemos aquele episódio que antecedeu, o que envolve ali a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e de outras cidades. Naquele episódio, nós vemos que o Senhor apareceu a Abraão. Gênesis, no capítulo de número 18. Gênesis, no capítulo de número 18. Né? Nós temos um texto
nós temos um texto, né, dessa Bíblia aqui, a Bíblia Judaica Completa, lá da editora Vida. E essa Bíblia Judaica Completa, ela busca trazer os nomes próprios aqui, identificar nomes próprios, com a sua grafia de fato como estava registrada lá no texto original. Então nós temos aqui informações, por exemplo, aqui nessa Bíblia Judaica Completa. E já já nós vamos lá para o texto de Gênesis, capítulo 18. Diz assim essa Bíblia Judaica Completa, lá no seu glossário de explicação das pronúncias. Quando nós procuramos a palavra Adonai, ela nos informa o seguinte: Adonai, literalmente, meu Senhor, palavra usada na Bíblia hebraica para designar Deus. Quando essa palavra Adonai é usada nessa Bíblia aqui, a Bíblia Judaica Completa, com versalete e itálico, ou seja, as letras em caixa alta, todas maiúsculas, em itálico, representa o tetragrama, o nome hebraico de Deus, que consiste em 4 consoantes. Em português, geralmente é transliterado em Javé, Yavé, Jeová ou Senhor. Então, os autores da Bíblia aqui, editores da Bíblia, estão falando o seguinte: sempre que nessa tradução aqui eu tiver a palavra Adonai e essa palavra estiver em caixa alta e em itálico, essa palavra representa ali por trás dela o próprio tetragrama, que era impronunciável, que depois veio a ser então modernamente identificado como Javé ou Yavé, desde que foram inseridas ali vogais para que pudesse ser pronunciado. Quando nós encontramos aqui na palavra do Senhor, Gênesis, no capítulo de número 18, o que nós vemos aqui a partir do versículo de número 1? O texto começa assim, ó: E Adonai apareceu a Abraão. Em vários versículos, versículo 16, versículo de número 20 e tantos outros versículos, nós vemos a palavra Adonai. Como está gravada a palavra Adonai aqui nesse texto? Eu não sei se é possível ver aí, mas aqui no capítulo de número 18, nós temos aqui a palavra Adonai. A palavra Adonai está gravada justamente como diz lá no glossário. As palavras estão maiúsculas, caixa alta, né, todas as letras, e estão também em itálico. Isso quer dizer o quê? Que quem apareceu, segundo a informação bíblica, ao próprio Abraão foi Deus. Deus apareceu a Abraão. De que forma? Deus e mais 2 anjos. É o que o texto de Gênesis 18 diz. O Senhor e mais 2 anjos. Os anjos se dirigiram para as cidades que deveriam ser destruídas e Abraão ficou na presença de Deus. Mas poderia Deus se apresentar para o ser humano, para aqueles que defendem a ideia da existência de um só Deus, ou melhor, para aqueles que defendem a ideia do unitarismo? Poderia, se existisse apenas um só Senhor, só o Deus Pai, poderia ele se apresentar, ou Deus Pai já foi visto por alguém, Deus Pai já esteve frente a frente com o homem e pode ser visto por qualquer ser humano? Algumas informações bíblicas para isso nós podemos observar que são as seguintes, né? A Bíblia deixa clara que Deus é Espírito, que ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver, e que ninguém nunca viu a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte, João capítulo 5, versículo número 37. Também o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nem ouvistes jamais a sua voz, nem vistes a sua figura. Vós jamais, segundo Jesus, vós nem ouvistes jamais a sua voz, nem vistes a sua figura. O que diz também João, capítulo de número 1 e versículo de número 18? A Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Segundo as palavras de Jesus, João 1,18 é o texto que nós lemos aqui, e também nós lemos João capítulo 5, 37. Ninguém jamais viu a Deus. Então, o que Abraão viu? Quem teve contato com Abraão?
A pessoa que foi identificada ali, que esteve com Abraão, na Bíblia está identificado como sendo Deus. Porque a palavra que está ali, por trás da palavrinha Adonai, é aquele tetragrama que era impronunciável pelos judeus e que significa que representava a figura do próprio Deus. Só há uma explicação, e eu concordo com a explicação que foi dada aqui pelos autores desse livro, de que Jeová, representado ali em algumas versões, nós vamos ver essa palavra ali no lugar de Adonai, essa palavra é Jeová, que é a palavra que depois foi concebida como uma forma pronunciável do tetragrama. Então, naquela ocasião, com Abraão, quem de fato se apresentou ali, tem que ser necessariamente uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Porque Deus, segundo a palavra, Deus Pai nunca foi visto pelos homens e não pode ser visto. Mas a figura do Senhor Jesus Cristo, ela sim foi vista pelos homens, foi tocada e também foi manifesta já na plenitude dos tempos, encarnada ali e veio a ser o nosso Salvador, o nosso Messias. Qual é a sugestão aqui do livro que nós apontamos aqui, em que há boas informações para nós conhecermos mais e refutarmos ensinamentos equivocados? Diz o seguinte: Jesus é Jeová? É uma pergunta que os autores do livro fazem. A Bíblia deixa evidente que sim. Jesus, quando na terra, declarou que havia aparecido a Abraão, dando-lhe muita alegria. É o texto lá de João, capítulo 8, versículo 56 ao versículo de número 58. É o texto que nós já lemos aqui. Quando Jesus se apresentou e disse de fato, eu sou, eu sou. Então nós podemos receber essa explicação bíblica que é compatível com aquilo que a Bíblia ensina acerca da doutrina da Trindade. Jesus é Deus. E se Jesus não tivesse arrogado para si esse título da divindade, aqueles judeus certamente não teriam a intenção ali de apedrejá-lo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós queremos dar mais uma informação ainda sobre o que diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ainda nós vemos no versículo de número 24 também, lá de João 8. João 8, 24. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo de número 8 e versículo de número 24. Então, para você então que gosta de estudar a Bíblia Sagrada e gosta de conhecer as Escrituras, né, essa é a tradução que nós falamos aqui, que há equívocos acerca da doutrina bíblica da Trindade. Né? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esse é o exemplar, o texto bíblico que é utilizado aí pelas segmento religioso, Testemunhos de Jeová, e neles eles negam claramente a doutrina da Trindade. Inclusive, ao final aqui desse exemplar das Escrituras, na tradução deles, que é uma tradução com adulterações, a tradução onde eles omitem as expressões que dizem respeito a adorar ao Senhor Jesus Cristo, né? Infelizmente eles retiraram essas referências ali e colocaram a expressão como prestar homenagem, totalmente equivocado, que a mesma palavra que é utilizada para referir-se ao culto a Jesus, a adoração a Jesus, é a mesma utilizada também para falar da adoração a Deus. Mas, dentre outras coisas, eles negam aqui, de forma muito clara, a Trindade. Ao final aqui desse exemplar da Bíblia, tem algumas perguntas e respostas e alguns esclarecimentos aqui sobre a visão deles, sobre doutrinas bíblicas. E lá no item de número 40, é sobre a Trindade. O item de número 40 trata sobre a Trindade. E diz o seguinte, letra A, Deus o Pai é uma só pessoa, a maior do universo. Deus não é 3 pessoas. Letra B, Filho é inferior ao Pai, antes e depois da vida na terra. Letra D, que eles informam, o Espírito Santo de Deus é uma força ativa e não uma pessoa. E aqui há adulteração das Escrituras, lá em Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 2, quando diz assim, Ora,
A terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por sobre a superfície das águas. Então retiraram aqui a expressão, o Espírito Santo, não colocaram a expressão Espírito Santo e optaram pela expressão a força ativa de Deus. É como se isso de fato fosse compatível com as Escrituras. O Espírito Santo diz, ou melhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo é digno de ser adorado e é digno de ser louvado. Mais outra informação aqui, acerca da adoração de Jesus, aqui na tradução do Novo Mundo, das Escrituras. Você pode ver aqui que no capítulo de número 8 de Mateus, tem um grifo ali, em amarelo, e esse versículo é o seguinte, Mateus 8, 1 e 2. Tendo ele descido do monte, seguiam-no grandes multidões, e eis que veio um leproso e começou a prestar-lhe homenagem, dizendo, prestar homenagem é a palavra que colocaram aqui. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 8, aqui na Bíblia Almeida, revista e atualizada. Mateus capítulo de número 8, versículos 1 e 2. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Jesus foi adorado. Várias outras passagens da Bíblia usam essa mesma expressão para a adoração de Mateus 8, que a palavrinha proskunel, a palavra grega ali, que significa adorar. Em vários lugares do Novo Testamento, essa palavra é usada para adorar a Deus. E em Mateus número 8, em Mateus capítulo número 8, em lugar de colocar a palavra com seu devido significado, que é de fato adorar a Jesus Cristo, substituir a palavra por prestar homenagem, adulterando o texto bíblico para tentar sustentar a ideia de que Jesus não é Deus. Realmente um absurdo e um cuidado que nós devemos ter com a leitura dessa versão aqui adulterada das Sagradas Escrituras. Realmente nós devemos ter cuidado, um profundo cuidado. Voltando à nossa declaração de fé, nós afirmamos então no ponto número 5 que Jesus é de fato o Filho de Deus, e nós afirmamos também que o Espírito Santo é Deus. Ensinamos que o Espírito Santo é Deus, que possui o papel de regenerar, purificar, santificar o homem e a mulher, que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, quem concede a segurança da redenção, capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige, conduz o povo de Deus, quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte dons espirituais, produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado o fruto do Espírito. Nós vamos colocar aqui embaixo da descrição do vídeo algumas referências bíblicas que nos apontam a divindade e os atributos da divindade, tanto em Deus Pai, Deus Filho e no Deus Espírito Santo, para que você possa examinar essas referências e de fato estar convicto de que a Trindade é uma doutrina bíblica. E é uma doutrina misteriosa, é um mistério. Não é paradoxal, porque não é absurdo, mas é um mistério que está revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então rejeite o unicismo, que está principalmente retratado ali, principalmente nos ensinos, mas também nas músicas daquele conjunto, Voz da Verdade. Rejeite também o unitarismo e rejeite também o triteísmo. Adoramos a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são a mesma essência, a mesma substância, um único Deus, só que com funções distintas à luz da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe muito neste dia. Continue estudando a palavra de Deus, continue nos acompanhando. Leia a Bíblia, acima de tudo. Leia a Bíblia Sagrada. E na próxima semana, com a bondade de Deus, nós voltaremos aqui com mais um vídeo tratando sobre a nossa declaração de fé, o seu capítulo de número 4, que vai falar sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo.
Acompanhe nosso canal ADIC ao vivo, os nossos cultos terça-feira, quinta-feira e também no domingo, 19 horas e 30 minutos, nosso culto ao vivo. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, um excelente estudo e aproveitamento e compreensão da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.